Então, aproveite essa primeira parte, que é uma teoria aplicada. Teoria do zero, que vai diferenciar a descrição da narração e da dissertação. Então, eu coloquei aí os aspectos principais de diferenciação desses 3 modos de texto. Importante você entender que o aspecto da temporalidade é fundamental na diferenciação desses modos de texto. Na descrição, o tempo não passa. Um único momento no tempo. A descrição, o que os autores costumam dizer é que quando você tem um texto descritivo, é como se você estivesse ali tirando uma fotografia, sabe? Uma foto. Você vai ali fazer uma foto e aí você registra tudo que está acontecendo naquele momento, sabe? Então, a descrição, ela congela. É uma fotografia. Qual é o objetivo da descrição? O objetivo da descrição, a intenção do autor, você vai ver que a FGV pergunta muito. Ela vai perguntar qual é a intenção do autor. Então, escreva aí, vá anotando tudo nessa parte inicial da aula. Ó. O objetivo, a intenção do autor, no texto descritivo, é a intenção de identificar, localizar, qualificar. E aí, identifica, localiza, qualifica objetos, cenas, personagens, paisagens. Então, veja. Exemplo. A menina passeava pela calçada da avenida elegante do bairro e olhava as vitrines que exibiam uma imensa variedade de roupas elegantes. Então, perceba que, quanto à questão temporal, a menina passeava pela calçada da avenida e olhava as vitrines que exibiam uma imensa variedade de roupas elegantes. Sublinhe os verbos aí e pergunte, olhe para esses verbos que você sublinhou aí comigo e me diga, essas ações se sucedem no tempo? Primeiro ela passeia, depois ela olha e depois as vitrines exibem as roupas? Ou tudo isso ocorre ao mesmo tempo? Então, repare que, ao mesmo tempo em que ela passeia, ela olha as vitrines. E ao mesmo tempo em que ela olha as vitrines, essas vitrines exibem uma imensa variedade de roupas elegantes. As ações são simultâneas. É a primeira coisa que você vai perceber nos textos descritivos. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, olha, simultaneidade. Já vou colocar aqui, ó. Você está anotando comigo os trechos, os pontos principais da teoria para depois a gente aplicar isso nas questões de concursos, tá? Então, ó, essas ações são marcadas pela simultaneidade. Não existe um antes e um depois. Já na narração, no que diz respeito à temporalidade, os momentos se sucedem no tempo. Então, na narração, existe um antes e depois. Antes e depois. O objetivo da narração, a intenção do autor, é a de relatar uma história, contar um acontecimento. Veja o exemplo. O funcionário acabou de rabiscar num papel, acabou de rabiscar num papel, repousou a caneta e voltou-se para atender o cliente. Perceba que essas ações, olha, o funcionário acabou de rabiscar, repousou a caneta, voltou-se para atender. A pergunta é, tudo isso acontece ao mesmo tempo? Ou primeiro o funcionário acaba de rabiscar no papel, depois ele repousa a caneta e depois ele se volta para o cliente? Perceba que aqui existe um antes e um depois. Se há um antes e um depois, isso é característica da narração. Por fim, a dissertação. Na dissertação, não se concebe a questão cronológica. O tempo não importa na dissertação. Então, quanto à questão da temporalidade, entenda, ausência de tempo, ou seja, o tempo não importa. A intenção do autor, o objetivo da dissertação é o de discutir um assunto, expondo-se o que se sabe ou defendendo uma tese. Você vai ver que na dissertação, o objetivo do autor é o de abstrair. Na dissertação, o objetivo do autor é discutir um tema, é abstrair, é falar de um assunto.
Então, isso que você vai ver nas questões é o que vai diferenciar a dissertação da narração da descrição. Quando você olha para a dissertação, você percebe que ali o autor está discutindo, discorrendo. Veja o exemplo. O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população. Então, olhe para mim, olhe para mim. Você vai sublinhar isso aí, ó, sublinha isso aqui comigo, ó. O policiamento comunitário encontra-se amplamente disseminado. Sublinha aí policiamento comunitário. Policiamento comunitário é o tema que o texto discute. Todo texto que tem tema é dissertativo. Então, eu quero que você comece, daqui a pouco a gente vai avançar, você vai ver que na próxima aula a gente vai avançar na dissertação, aí você vai entender que a dissertação é aquele texto que tem tema, que ele pode trazer um tema que é aquela abstração, e nele, no tema, em relação ao tema, o autor pode expor o que sabe, pode defender uma tese, mas o mais importante agora, a gente vai avançar já já, mas o mais importante eu quero que você anote aí, todo texto que tem tema é dissertativo. Todo texto que tem tema é dissertativo. Tema é a abstração. Tema é o assunto sobre o qual o autor discorre. Todo texto que tem tema, abstração, é dissertativo. Então, quando ele fala o policiamento comunitário hoje em dia encontra-se amplamente disseminado, você olha para o texto e diz assim, esse texto tem tema? Tem. Ele discute um assunto? Sim, é policiamento comunitário. Então, o texto é dissertativo. Tudo bem? Texto que tem tema é dissertativo. Antes da gente fechar, presta atenção que essa teoria inicial, a teoria deste vídeo, vai acabar agora. Está acabando. Antes da gente fechar essa teoria inicial, eu quero que você entenda que em tipologia textual, a gente começa a entender aquilo que a FGV trabalha muito nas provas, que é a distinção entre o mundo concreto e o mundo abstrato. Coloque aí, faça esse esqueminha aí ao lado para você entender um fundamento básico que agora pode até ficar um pouco obscuro para você, mas que daqui a pouquinho você vai ver que quando a FGV fala nas questões, o texto vai do abstrato ao concreto, o texto trata do que é concreto, o texto trata do que é abstrato. O que a banca quer com isso? O que é concreto, o que é abstrato? O texto que trata do mundo concreto ou é narração ou é descrição. Mundo concreto é aquele mundo que você vê. São as evidências, são as coisas que estão aí. Então, se o texto fala do mundo concreto, por exemplo, se ele conta o que aconteceu ontem com a fulaninha de tal, ou se ele descreve uma cena, uma paisagem, um personagem, um objeto, ele está falando do mundo concreto. Então, ou é narrativo ou é descritivo. Por outro lado, texto que fala do mundo abstrato, o que é mundo abstrato? Mundo abstrato é o mundo dos conceitos, das ideias. O texto que fala do mundo abstrato, dos conceitos, das ideias, é dissertativo. Então, nesse início aí de teoria, eu quero que você entenda. Mundo concreto, narração, descrição, porque ele está contando uma história, está contando o que aconteceu com a Capitu, com o Bentinho, ou está descrevendo a cena, a paisagem, enfim, lá da narração. Ou, se ele está falando de economia, política, sociedade, isso é mundo abstrato, porque tem a ver com conceitos. E se trata de conceito, se o texto trata de conceito, então ele é dissertativo. E aí, nós vamos às observações finais. Que mais que eu quero que você saiba antes de resolver as questões? Observações finais. Atenção. Antes da gente ir às observações finais, eu quero que você perceba que, tá vendo aqui, ó, na descrição, volte aqui comigo para você entender a importância da observação final que você vai ver agora. Veja aqui que na descrição, normalmente, ó, vou mudar de cor para você anotar aí, normalmente os verbos vêm no pretérito imperfeito. O tempo verbal predominante na descrição é pretérito imperfeito. Já na narração, o tempo verbal predominante é pretérito perfeito.
Tudo bem isso para você? Normalmente, quando se narra, narra-se no pretérito perfeito. Então, você vai contar uma história, você conta a história. Acordei, tomei banho, tomei café, fui ao curso. Por quê? Porque o pretérito... Mas, Adri, por que a narração vem normalmente no pretérito perfeito? Porque o pretérito perfeito ele indica uma ação pontualmente ocorrida no passado, que começou e acabou. E quando você conta uma história, você conta uma sucessão de ações que começaram e acabaram. É por isso que, normalmente, quando se narra, narra-se no pretérito perfeito. Porque são ações que se sucedem, que começam e acabam no passado. Já a descrição vem no pretérito imperfeito. Por quê? Porque a descrição é uma fotografia, lembra? A descrição congela. A descrição congela a cena para descrever tudo que se vê ali. A menina penteava o cabelo enquanto o colega falava ao celular e o passarinho cantava na janela. Por que a descrição vem no imperfeito e a narração vem no perfeito? Porque na narração, as ações começam e acabam no passado. Na descrição, as ações duram. Porque o objetivo da descrição é o de caracterizar, qualificar, congelar a cena. Se o objetivo é congelar a cena, descrever aquilo que se vê, então o pretérito imperfeito é o tempo que indica uma ação contínua, que dura no passado. Então, quando se narra, normalmente se narra no pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito é uma ação pontual, uma ação, coloque aí para você entender os fundamentos, uma ação pontual que começa e acaba no passado. Já na descrição, pretérito imperfeito, por que a descrição normalmente vem no pretérito imperfeito? Porque o pretérito imperfeito indica uma ação contínua, durativa, que dura no passado. E se você está descrevendo, se você vai descrever, ela tem que durar. Se ela não durar, você não consegue observar e descrever. Então é por isso que normalmente quando eu descrevo no pretérito imperfeito. E quando eu narro no pretérito perfeito. Acontece que você vai ver nas provas da FGV que a banca gosta muito de textos com verbos também no presente. Então vou repetir. Se o verbo vem no pretérito perfeito, normalmente é narração. Se o verbo vem no imperfeito, normalmente é descrição. Mas se o verbo vier no presente, verbo no presente é notícia ruim. Porque verbo no presente pode ser descrição, pode ser narração. E aí, como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Como é que eu vou saber, então, se é descritivo ou narrativo? Você vai usar aquele conceito que eu trouxe aqui para você, com o qual eu comecei a aula. Na descrição, tudo ocorre ao mesmo tempo. Simultaneidade. Na narração, não. Existe um antes e um depois. Então, veja. A menina passeia pela calçada da avenida elegante do bairro e olha as vitrines que exibem uma imensa variedade de roupas. Veja, os verbos estão no presente do indicativo. Verbos no presente do indicativo pode ser tudo. Pode ser narração, pode ser descrição, pode ser até dissertação, você vai ver. Tá, como é que eu vou saber, então, se é narração, descrição? Como é que eu vou saber? Simultaneidade. Perceba que as ações aqui são simultâneas. Ao mesmo tempo em que ela passeia pela calçada, ela olha as vitrines e as vitrines exibem uma imensa variedade de roupas. Já no exemplo seguinte, olha aqui. O funcionário acaba de rabiscar num papel, repousa a caneta e volta-se para atender o cliente. Então, veja, acaba de rabiscar, repousa a caneta e volta-se para atender o cliente. Então, veja, se os verbos vêm no presente, pode ser narração ou descrição. Quando eu olho para esse trecho, eu percebo que as ações evoluem. Existe um antes e um depois. Se existe um antes e um depois, se o tempo passa, é narração. Então, você entendeu que eu te dei uma notícia boa, mas depois eu te dei uma notícia ruim? Só que logo em seguida eu te dei outra notícia boa? Então, notícia boa. Toda vez que você estiver ali diante de um texto e não soubesse a narração ou descrição, se os verbos estiverem no pretérito perfeito, é narração. Se estiverem no pretérito imperfeito, é descrição. Então, essa é a notícia boa. Notícia boa qual é? Quando eu narro no pretérito perfeito, eu descrevo no imperfeito.
E aí, só em olhar os tempos verbais, você vai ver já nas questões, você consegue classificar o texto. Essa é a notícia boa. Então, se eu chego para você e falo assim, acordei, tomei banho, tomei café, o que eu estou fazendo aqui? Narrando. Ó, acordei, tomei banho, tomei café, fui ao curso, estou contando uma história. Dá para ver? Por quê? Os verbos estão no pretérito perfeito. Olha que coisa boa. O passarinho cantava na janela, o telefone tocava sem parar. O que eu estou fazendo agora? Descrevendo. Por quê? Os verbos estão no pretérito imperfeito. O passarinho cantava na janela, o telefone tocava sem parar, pretérito imperfeito, descrição. Então a notícia boa é, repita comigo a notícia boa. Quando eu narro no pretérito perfeito, a descrição vem no imperfeito. Aí vem a notícia ruim. Qual é a notícia ruim? A narração e a descrição podem vir no presente. Ou seja, verbos no presente, isso é um problema, porque pode ser narrativo ou descritivo. Aí eu te dei outra notícia boa. Como é que eu vou saber, então, se os verbos vierem no presente? Eu vou saber olhando a questão cronológica, a temporalidade. E é isso que você vai ver que a FGV traz muito para as provas. Ela pergunta muito se houve ou não sucessão. Quando ela pergunta se houve sucessão cronológica, quando ela pergunta em relação à temporalidade, ela está trabalhando essa tipologia. Se existe um antes e um depois, a narração. Se tudo ocorre ao mesmo tempo, a descrição. Então essa é a notícia boa. Se os verbos vierem no presente, para você saber se é narração ou descrição, você olha para a questão temporal. O tempo passa, é narração. O tempo não passa. Tudo ocorre ao mesmo tempo, numa fotografia, uma cena congelada, aí será a descrição. Entendeu? Que mais, Adriana? Que mais que eu tenho que saber para encarar essas questões que nós vamos começar a encarar na sequência? Outra observação importante que você vai começar, fique tranquilo porque eu vou aprofundar isso demais, eu só quero que você, agora, tenha um conceito básico que você vai levar para a vida de resolução de questões da FGV. Isso aqui a gente vai trabalhar muito na sequência, muito nas próximas aulas, mas eu quero que você entenda inicialmente a diferença entre dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Na dissertação expositiva, entenda, o objetivo do autor é o de expor fatos. Fatos. Expor o que se sabe. A corrupção pode ser definida em um sentido social como uma crença compartilhada, expandida e tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício de si mesmo, da própria família e de amigos. Mas não é uma novidade moderna. Quando ele diz a corrupção pode ser definida como uma crença compartilhada, isso é um fato. A corrupção não é uma novidade moderna, ou seja, a corrupção não começou hoje, a corrupção vem de outros tempos, isso é um fato. Isso é um fato, eu estou expondo o que eu sei. Se eu exponho o que eu sei, se eu exponho se o autor traz fatos, se o objetivo dele é expor o que ele sabe, isso é expositivo, é texto dissertativo expositivo. Agora, se os fatos vêm com o intuito de defesa de tese, então comece a guardar essa palavra tese. O que é tese? Tese é ponto de vista. Se o texto vem para a defesa de um ponto de vista, defesa de tese, então ele é dissertativo argumentativo. O amor nada mais é do que o resultado de uma complexa cadeia de reações químicas do cérebro. E existe com o intuito único de propagar a nossa espécie. Em outras palavras, amamos porque somos o resultado de um processo evolutivo bem-sucedido. Perceba que aí o autor está trazendo o ponto de vista dele do que é amor. Ele está defendendo a sua visão. Isso a gente chama de tese, que é o ponto de vista do autor, é a opinião dele, é a opinião que ele traz aí para o texto. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Você vai classificar quanto à tipologia. Predominante. O que predomina? O objetivo do autor, a intenção do autor é descrever, narrar, dissertar. E se for dissertar, eu quero que você já comece a me dizer se o texto é dissertativo expositivo, se o autor expõe o que sabe, ou se o autor defende tese, ponto de vista. Argumentativo. Então, se for dissertativo, eu quero que você me diga se ele é expositivo ou argumentativo.
Tudo bem? Então, vamos aos conceitos aí. Vamos aplicá-los. São 5 textos. Vamos. Primeiro, cada pessoa que chegava, verbo no pretérito imperfeito, se punha na ponta dos pés, embora não pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta a outra. Repare que o texto começa com descrição. Ó, cada pessoa que chegava, ó, é descritivo. Se punha, repare, verbos no pretérito imperfeito. Repare que o objetivo do autor é como que ele ali estivesse congelando a cena. Ele está ali caracterizando cada pessoa na ponta dos pés. Você consegue até visualizar a cena. Por quê? Porque ele está descrevendo. Só que nem sempre, e você vai ver que normalmente isso acontece, nem sempre o texto é totalmente descritivo, narrativo ou dissertativo. É muito comum nas provas a mistura. Repare que nesse texto aí, logo na sequência, eu vou mudar de cor para você visualizar, ó. As crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. Repare que, logo na sequência, há uma ruptura. Os verbos começam a vir no pretérito perfeito. Ó, as crianças foram acordadas, as crianças vieram de pijama. Ó, foram acordadas, vieram de pijama. Perceba que agora há uma sucessão cronológica. Agora o tempo começa a passar. Começa a evoluir, narração. Tá. Aí o que você tem que fazer? Repare que você vai ter que classificar esse texto aí. Então, como é que eu vou saber, Adriana? Ele começou o narrativo, depois ele começou o descritivo, depois ele foi a narrativo. Como é que eu vou saber a tipologia predominante? Você vai continuar lendo. Normalmente, nesses textos, o início e o final são matadores. Eu costumo dizer, então, que o final é mais matador ainda. Continue lendo. E veja, se o autor continuar narrando, então ele terá sido narrativo. Se agora ele voltar a descrever, então ele vai ser predominantemente descritivo. Continue comigo, ó. O senhor gordo... Desculpe, deixa eu voltar aqui, peraí. O senhor gordo repetia... verbos no pretérito imperfeito. Repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. Repare que na sequência eu tenho verbos no pretérito imperfeito, ó. Repetia. Eu tenho verbos no gerúndio, ó, soprando. Gerúndio é marca descritiva. Sabe por quê? Porque o gerúndio indica, muitas vezes, ação contínua e simultânea a outra. Repare que o que há aí é simultaneidade. Ao mesmo tempo em que o senhor gordo repetia, ele soprava fumaça. E, ao mesmo tempo em que ele soprava a fumaça do cachimbo, ele encostava o guarda-chuva na parede. E, ao mesmo tempo em que isso acontecia, não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele. Então, repare que, logo no final do texto, quando você chega ao final, os verbos voltam a aparecer no pretérito imperfeito ou no gerúndio. Pretérito imperfeito, vá anotando tudo. Pretérito imperfeito, gerúndio, tudo isso ajuda você a ver que o texto começou descritivo, depois ele teve uma ruptura, o que é muito comum, e foi a narrativo, e no final ele voltou e retomou aquela tipologia inicial descritiva. Então, o texto é predominantemente, é assim que você vai dizer nas provas, predominantemente descritivo com aspectos narrativos. Porque há uma narração, mas a narração, ela só vem num determinado trecho. O que predomina é a descrição. Tudo bem? Então vem. 2. A gente está na segunda etapa antes de entrar nas provas. Daqui a pouquinho você vai começar a resolver as provas da FGV, as questões de provas, e aí você vai das questões mais simples às mais complexas. Aproveite para anotar tudo nesses exercícios de fixação. É com eles que você vai se munir para as questões que vão vir na sequência. Veja aqui, ó. Chegou à porta, olhou as folhas, suspirou. Deus nos havia de permitir outra desgraça.
Agitou a cabeça, procurou ocupações para entreter-se. Tomou a cuia grande, encaminhou-se ao barreiro, encheu de água, endireitou o puleiro. Em seguida, foi ao quintalzinho regar os craveiros e as panelas de losna. Veja, olhou, suspirou, agitou, procurou, tomou, encheu. O texto é predominantemente narrativo. Adriana, esse trecho aqui, Deus nos havia de permitir outra desgraça. Você vai ver que nas provas da FGV é muito comum que a banca pergunte desses trechos que aparecem muito na narração. Sabe esses trechos em que o personagem, que nesse caso aí é o narrador que está contando a história, né? E ele fala do personagem, ele é o narrador que traz o pensamento do personagem. Esse pensamento do personagem, que ó, suspirou, Deus nos havia de permitir outra desgraça. Repare, isso aqui é um pensamento, isso aqui é uma reflexão do personagem. Adriana, isso aqui é argumentação, minha filha. Ele está argumentando? Não, ele não está argumentando. Isso aqui não é uma argumentação. Isso aqui está dentro da narração. Você vai ver que existem narrações estritamente objetivas, em que o narrador chega lá e conta a história, e em nenhum momento há reflexões, pensamentos. E há narrações subjetivas, em que o autor, o narrador, traz reflexões, conceitos, críticas, muitas vezes. E isso não vai caracterizar o texto como argumentativo. Então, cuidado, porque muita gente tem dificuldade aí. Esse texto é totalmente narrativo. Ele é totalmente narrativo. Nem aquele trecho ali em que eu coloquei o ponto de interrogação, isso aqui não caracteriza o texto como argumentativo. Isso aqui é uma reflexão do personagem. Ou seja, o texto continua sendo narrativo.